Agora tem vários inimigos juntos aqui. Eles andam, saltam uns nos outros, se esbarram, né? Eles se esbarram também. Então ninguém fica colado. Agora eles agem realmente como se fossem entidades sólidas. Como se fossem criaturas que realmente estão ali e têm que se esbarrar umas nas outras. E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Essa aula aqui vai ser uma espécie de continuação da aula anterior, que foi uma aula sobre inimigos perseguidores. Se você não viu ainda, o link vai estar no card em algum dos cantos aqui. Só que eu falei que é uma espécie de continuação, porque não é necessariamente uma continuação. Não é como se fôssemos colocar mais coisa em cima da IA, do inimigo que a gente fez, né? Nessa aula, a gente faz um inimigo perseguidor que sempre corre atrás do jogador e salta sobre buracos e salta sobre paredes para sempre perseguir o jogador. O que faltou, então, naquela aula anterior é isso aqui, ó. Eles perseguem o jogador, só que é fácil fazer com que eles se grudem assim, ó. Percebeu que rapidamente eu consegui fazer eles se grudarem e agora parece que é um só. Ó, agora ficou um só. Não tem mais dois. É como se fosse um só que tem dois que ocupam a mesma posição. Então, pra gente, é como se fosse um inimigo só. Fica muito esquisito. O meu objetivo nessa aula é fazer com que os inimigos se esbarrem. Então, quando eles se esbarrarem, eles vão cada um tomar uma posição diferente e aí eles vão perseguir você realmente com uma fileirinha, em vez de perseguir você grudadinho. O ponto dessa aula aqui é que não é obrigatório você ver a aula anterior. Se você tiver no seu jogo algum tipo de inimigo que se gruda muito com frequência, você pode ver essa aula e aplicar o que eu vou ensinar aqui ao seu inimigo, mesmo que ele não seja igual ao inimigo que eu fiz nessa aula anterior. Só que se você quiser aprender como fazer um inimigo assim, é só você assistir a aula e depois volta aqui para ver como fazer eles desgrudarem. Porque você vai ver aqui que nesse meu arquivo C3P tá tudo programado e tudo que eu faço aqui eu ensinei naquela aula anterior. Beleza? Então, fica a seu critério. Vamos começar agora com o conteúdo aqui de desgrudar os inimigos. Percebeu que o desgrudar, né, você viu aí no começo do vídeo uma demonstração de como ficou? O desgrudar não é apenas fazer com que eles, correndo dessa forma que eles correm, de repente cada um se posicione diferente. A gente faz uma animação também. Eles ficam um pouco assim esbarrados, um pouco assim aturdidos por conta do esbarrar. E se o inimigo que está aqui, ele esbarra nas costas desse, apenas esse aqui vai ficar aturdido. Os dois vão ficar aturdidos caso os dois estejam se olhando. Então, se estiver assim, ó, e os dois vêm correndo e se esbarram, os dois se esbarraram. Então, os dois vão ficar um pouco aturdidos e vão tomar cada um uma posição diferente. Só que lembrando, se esse aqui vem correndo e esbarra dessa forma aqui, ó, nas costas desse inimigo, aí quem vai ser aturdido é só esse que esbarrou nas costas, ok? Só vão ficar os dois aturdidos caso os dois se esbarrem olhando um para o outro. Daí dá a entender que os dois vieram correndo e se chocaram. Se tem um correndo aqui e o outro aqui atrás, e esse de trás esbarra, dá a entender que só o de trás que realmente se chocou e vai ficar um tempo assim meio aturdido pelo esbarrar. Esse tempo aturdido você pode não querer fazer, pode querer fazer algo um pouco mais rápido, que eles só se esbarram, só se movimentam e pronto. Realmente você vai ver que é muito customizável o que eu vou mostrar aqui. Bom, primeiramente, como é que a gente vai fazer a comparação do acontecimento de um inimigo esbarrar com o outro? A gente vai usar a condição Overlapping at Offset. Então, coloca um evento aqui, inimigo is overlapping at offset, um outro inimigo. Então, se o inimigo estiver overlapping at offset, inimigo. O offset aqui, a diferença é que você vai perguntar se uma colisão vai acontecer daqui para frente, daqui a tantos pixels à frente, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, no caso, temos o overlapping, que é o mais comum de se usar, né? O overlapping junto com o collision são bem comuns de usar. Só que aqui o overlapping at offset, eu vou perguntar se vai acontecer uma colisão um pouco mais à frente. Então, no x4, ou seja, 4 pixels à minha direita, vai acontecer uma colisão? Esse aqui é o caso desse aqui, ó. De vir um inimigo aqui. Nesse caso aqui, ele vai verificar que tem um inimigo 4 pixels à sua direita, ó, porque se eu colocar 1, 2, 3, 4, ele está colidindo bem com esse inimigo. Então, nesse caso, esse aqui vai sofrer a esbarrada, porque esse está de costas para ele. Então, aqui, basta perguntar também como é que está a posição em que ele está olhando.
porque nesse caso aqui ele tá não espelhado. Então eu tenho que perguntar isso. Aperta C, coloca inimigo, mirrored, e aperta I para inverter. Ele não está espelhado. Porque se ele tiver assim, ó, espelhado, e tiver um inimigo overlapping at offset de 4 pixels para a direita, 1, 2, 3, 4, esse aqui não vai sofrer esbarrão. Porque o inimigo tá atrás dele. Ele tá de costas pro inimigo. O que pode acontecer aqui é que esse inimigo esteja assim, esbarre então 4 pixels à esquerda dele, e aí sim ele vai sofrer o esbarrão. Inclusive esse é a nossa outra comparação. Copia para cá e pergunta do inimigo overlapping at offset menos 4 pixels à esquerda, e inverte aqui o espelhamento. Para ver então se o inimigo estiver nessa situação aqui, ó. Ele está não espelhado e 4 pixels à sua esquerda tem uma colisão com o inimigo. Percebe que a gente não tem que comparar os dois nesse caso. Porque se esse estiver assim e esse estiver assim, quem sofre esbarrão é só esse. Só que se esse estiver assim e esse estiver assim, automaticamente os dois vão sofrer o esbarrão. Porque o primeiro evento vai dar certo para esse aqui, ele não está espelhado e ele está com uma colisão a 4 pixels à direita. E uma colisão vai acontecer com esse outro. O segundo evento vai ser acionado para esse outro que está na frente dele, porque ele está espelhado, né, olhando para a esquerda, e 4 pixels à esquerda dele, que é para onde ele está olhando, tem um inimigo. Então, nesse caso aqui, os dois vão sofrer o esbarrão. Tá? Só para recapitular, nesse caso aqui, só esse vai sofrer o esbarrão. E nesse outro caso aqui, em que tenha esse olhando de costas para ele, só esse aqui sofre o esbarrão. Faz sentido, não faz? É bem parecido com o castor do Super Mario World. Né? No Super Mario World tem um castor que ele sai... não sei se acho que é um castor. Ele sai da terra e começa a correr bem loucamente, e onde ele esbarra, ele dá um pulinho para trás. É basicamente isso. Quem sofre o esbarrão é quem está nas costas, no caso quem está atrás, né? Que esbarra nas costas de alguém, sofre um esbarrão e vai um pouco para trás. Então, falta mais uma coisinha aqui, que é para evitar que eles se esbarrem saltando, né? Porque olha só, aqui eles têm o salto, né? Eles pulam, e esse aqui pula também. Pode acontecer um esbarrão aqui no ar, aí eles ficam todos bugados no pulo e com o esbarrão ao mesmo tempo. Então vamos evitar isso colocando uma condição aqui, aperta C, de inimigo floor, para saber se está no chão. Se você não tiver inimigo de plataforma, né, caso a sua movimentação seja por eventos de outra forma, e eles saltem mesmo assim, em vez de comparar o is on floor, tu pode apertar C e comparar inimigo, overlapping at offset, uma colisão, né, no caso o objeto sólido em que ele está pisando, e no Y1, que é um para baixo. Isso aqui é a mesma coisa que comparar se está no chão, tá bom? Mesma coisa, novamente usando o overlapping at offset, né? Legal, então temos essa comparação aqui. Eu coloquei essa comparação como evento principal porque ela serve para os dois. É o mesmo que fazer isso aqui, ó. Colocar esse aqui e esse aqui e tirar esse evento de cima. É a mesma coisa. Mas como essa condição é verdadeira para os dois casos, eu posso fazer assim. Então, evitando uma condição a mais em cada um desses eventos. Em vez de usar duas condições, eu usei uma só. É uma questão mesmo de organização, tá? Isso não vai impactar muito em performance, porque é uma condição muito simples, não é algo que vai fazer rodar muita coisa ao mesmo tempo. Beleza. Agora com isso, né? Primeiro, esbarrei o inimigo na minha direita, eu vou ser esbarrado e jogado para trás, que é para a esquerda. Né? Tá aqui o inimigo, esbarrei nas costas dele, eu vou para a esquerda, certo? Então, para fazer esse esbarrão, eu vou usar o behavior no inimigo, behavior de twin. Caso você não tenha twin, eu vou dar uma alternativa também, tá bom? Porque no caso do twin, ele é específico para o Construct 3. No Construct 2 você tem que baixar um plugin, que é um twin, que você baixa e instala no Construct 2, e aí você tem que usar ele de outra forma, porque ele não é idêntico ao twin que é nativo do Construct 3. Então, realmente a questão é de você pensar se você quer baixar o twin do Construct 2 ou se você quiser usar uma alternativa, eu vou explicar aqui rapidamente depois. Então tá, coloquei o twin,
o behavior é só colocar, a gente não mexe nada nele aqui, só ativa e desativa, enabled e disabled. E aqui vai ficar habilitado naturalmente para a gente usar ele. Coloco uma ação aqui do inimigo, twin, uma propriedade só. No caso, o twin ele faz com que eu movimente uma ou duas propriedades, ou até mesmo valores. Eu posso fazer um twin de valor, que eu modifico um valor, por exemplo, de 0 até 100 e manipulo alguma outra coisa do sistema. No caso aqui, o que eu quero manipular é a posição X, somente a posição X. Se fosse X e Y, ou se fosse tamanho, que é a largura e a altura, eu usaria o twin de duas propriedades. Mas aqui é só uma propriedade, que é só o X mesmo. A tag vai ser KB. KB é knockback, tá? Você pode colocar knockback também. Ou se quiser colocar empurrão, tá? Fica a seu critério. KB é mais rapidinho de escrever, porque a gente vai colocar essa condição em outros lugares também. Então, é bom ter uma tag curtinha e que a gente lembre o significado. O valor final é a sua posição atual menos 20. Menos 20 porque eu vou empurrar ele 20 pixels para a esquerda. O tempo vai ser 1 segundo. Isso aqui é tudo muito customizável, tá? A distância do empurrão, o tempo que acontece o empurrão, fica a seu critério. O easy vai ser o out exponential. Você pode ver o que são esses eases aqui no site easings.net, que ele mostra todos os tipos de easing que tem para o seu twin, que o twin vai fazer uma movimentação suave do X do personagem. Em vez dele se movimentar bem retão para a esquerda, ele vai movimentar com esse movimento aqui, ó. Como o Alt Expo mostra aqui, que o Alt Expo é o Alt Exponential. Ele movimenta rápido no começo e vai ficando mais devagar no final, como se ele levasse o empurrão e fosse freando um pouco o empurrão que ele levou, né? O esbarrão. Então vai ser assim que eu vou fazer. Se você quiser, você pode usar outro easy, tá? Fica muito a seu critério. Isso aqui não é essencial para não bugar o sistema. É só visual mesmo. Done. E aqui vai ser mais 20. Que aqui ele vai ser empurrado para a direita, né? No caso, o inimigo verificou um inimigo à sua esquerda, menos 4 pixels, 4 pixels à sua esquerda. Ele está espelhado, ou seja, ele está olhando para a esquerda. Ele pode, então, levar um empurrão de 20 pixels para a direita, né? Porque ele esbarrou e vai ser empurrado para o lado oposto. E no caso aqui, o 4 que eu coloquei, né? Coloquei 4 pixels aqui e 4 aqui também. Esse 4 ele foi feito com base em teste. Em teste porque é um sistema que pode bugar, tá? Então eu testei bastante, muita forma diferente de fazer. E com 4 pixels foi um valor que eu achei interessante. Se você quiser testar outro valor, caso o inimigo tenha um tamanho diferente no seu jogo, fica à vontade, não faz muita diferença. É só realmente para a colisão acontecer da forma correta aqui com esse tamanho de inimigo. Vamos testar aqui o que vai acontecer. Ó. Percebe que eles sentem um choquezinho. Ele leva o esbarrão, mas não fica parado. Ele não fica parado até passar esse 1 segundo do esbarrão. Isso porque aqui nessa parte de movimentação, aqui na verdade, onde tem o espelhamento, onde tem a movimentação para a direita e para a esquerda do inimigo, eu posso colocar aqui uma condição nova, inclusive em cima, em que eu aperto C e pergunto se o inimigo, o twin, está tocando o KB. E aperto I para inverter. Perguntar então se não está tocando o twin KB. Se não tiver KB tocando, quer dizer que o twin não foi ativado, então ele está normal. Só que aí, quando ativar o twin, nesse caso aqui, ele vai parar de se movimentar e parar de se espelhar. Então ele vai ficar ali paradinho, esperando que o tempo do twin acabe, que é 1 segundo. Então realmente fica a seu critério se você quer fazer assim. Aquela forma que eu mostrei antes é uma alternativa, né? Eles não ficarem assim parados por um tempo. É realmente questão visual de você querer ver o que é melhor para o seu jogo. Você pode querer diminuir o tempo do esbarrão, você pode querer fazer um esbarrão mais curto de 10 pixels de distância em vez de 20 pixels. Ó, viu o bug aí, ó? Esse bug a gente já vai atrás de corrigir daqui a pouco. Mas você vê que tem muita forma de você fazer diferente. Daquela forma que estava antes, sem isso aqui, também ficou legal. Olha só.
Ele leva um esbarrãozinho, mas continua, ó. Eles esbarram, mas, ó, estão aí de boa ainda. É um esbarrão que não abala tanto. Mas aqui nesse caso aqui, é como se acontecesse um esbarrão sério, né? Ó, eles param, ficam um tempo. A animação continua tocando. No caso, a animação continua tocando. Nesse caso aqui, ó. Se você decidir fazer assim, sem impedir o movimento deles pelo Twin, aí faz sentido continuar a animação. Só que se você for fazer aquele esbarrão em que ele para, a animação continua, fica estranho. Eles ficam meio que andando no nada. Então você pode colocar aqui, ó, nesse evento, uma ação do inimigo, speed, setar speed da animação para 0. E aí você cria um novo evento do inimigo quando o Twin terminar on finished, o Twin KB. Você viu, ó, a tag KB a gente usa aqui, né, para você chamar esse Twin específico em qualquer momento. Então por isso que é bom ser curtinho, para não ficar escrevendo empurrão toda vez. Animation Speed 10, que é de volta ao normal. A animação dele agora tem Speed 10, como podemos ver aqui. E ele vai do 0, então, quando começa o Twin e quando acaba o Twin, volta para 10. Então, nesse caso aqui é o empurrão forte, né? Em que ele fica travado. Olha só. É um empurrão que dá um choque, né? Eles ficam realmente assim, você esbarrou em mim, leva um tempo para voltar ao normal. Mas, como eu falei aqui, eu acabei percebendo no meio da aula que também tem essa alternativa. Eu não tinha visto isso antes. Selhar com o Twin ativado. Esquecer isso aqui também, de mudar a animação, a velocidade da animação, você pode ter também um esbarrão um pouco mais sucinto, ó. Um esbarrão suave. Opa, o bicho saiu meio doido. Talvez o espelhamento você queira impedir, porque ele ficou meio doidinho ali uma hora, né? Então, no caso, você podia colocar essa condição aqui do não tá tocando o Twin só pro espelhamento. Então, ele só consegue espelhar enquanto o Twin não estiver tocando. Pode ser uma opção também. Tem várias formas de mexer nisso aqui. É realmente a seu critério. Eu vou só dar as ferramentas para ti e tu vai fazer o que é melhor pro teu jogo. Beleza? E assim temos então o empurrão já funcionando. Vou colocar aqui mais 2 inimigos para você ver como pode funcionar aqui do outro lado, ó. Ó, eles todos se empurram, ó. Eles ficam se esbarrando, é bem divertido até. É claro que isso aqui acontece só porque não tem dano, né? Não tem dano do jogador no inimigo, do inimigo no jogador. Então, aqui eu posso ficar andando e só esbarrando eles. É claro que assim, no jogo normal, eu estaria levando dano, sendo atacado pelos inimigos, várias opções, né? Mas aqui eles só se esbarram, né? Então, perceba que esse aqui esbarra com esse aqui esbarra com esse, ó. Esbarra com as costas desse aqui. E esses dois se esbarram porque os dois estão cada um olhando para a posição do outro. Legal? Ok, então, ó, como é que você faria um knockback se não fosse pelo Twin? Você poderia fazer um knockback, então, pelo Twin do Construct 2, que tem um plugin baixável. Pesquisa Twin Construct 2, que você encontra aqui o Lit Twin, beleza? Se não for assim com o Twin do Construct 2, você pode usar uma variável no inimigo, uma variável tipo knockback, e colocar nessa valor da variável um tempo, tipo 1 segundo. Coloca o valor 1 na variável knockback. Aí você cria um evento que enquanto o knockback for maior que 0, você fica reduzindo a variável knockback e também fica movimentando o objeto para trás. Então, em vez de movimentar ele assim, com o Twin, você ia movimentar ele assim, ó. Inimigo, seta o seu X para o seu próprio X, menos 20 vezes dt. Dessa forma, como a coisa tem 1 segundo de duração, ele vai movimentar os 20 pixels nesse 1 segundo. Só que no caso aqui, se você colocar 2 segundos na variável de tempo do knockback, ele vai movimentar 40 pixels. Porque com o vezes dt, ele movimenta a 20 pixels por segundo. Então, como são 2 segundos, ele movimenta 40 pixels. Então, se você quer movimentar 20 pixels em 2 segundos, tem que ser 10. Então, 10 pixels em 2 segundos dá 20. O dt é uma expressão que é muito complexa de eu explicar aqui no vídeo. Então, eu vou deixar um outro vídeo aqui no card e também
na descrição não, no card só, para você ver uma explicação sobre o DT e várias outras expressões do Construct 2 e 3 que são muito úteis. Então não vou fazer todo o sistema de knockback por variável aqui porque ia demorar muito. Então se você quiser você pode ver numa das minhas aulas do roguelike, pesquisa knockback no meu canal, knockback, que você talvez encontre um vídeo específico em que eu mostre esse knockback por variável. Porque antes de ter o Twin, eu fazia com variável. Então o Twin ele revolucionou a forma de fazer empurrão nos inimigos, tá? Então vamos seguir em frente aqui com essa explicação. Tá feito isso aqui, mas agora temos um probleminha. Eu vou fazer aqui uma forma de bugar, que temos um bug muito chato, que foi o que mais me levou tempo para eu resolver esse sistema. É o bug do overlap, quando os dois estão se esbarrando, assim, ó. Olha o que aconteceu. O que acontece é que o Overlapping at Offset, ele checa uma colisão 4 pixels à frente. Só que a colisão, ela envolve o corpo inteiro do boneco. Então, ó, se o boneco tá aqui, e tem outro aqui, né? Esse outro que tá aqui, pulou e entrou aqui, por exemplo. Esse aqui tá Overlapping at Offset 4 pixels, porque se eu colocar 1, 2, 3, 4, ele ainda tá dentro. Ainda está dentro do objeto. Então, essa parte de trás dele colide com o objeto. Então, ó, ele vai pegar a posição de onde ele está, que no caso era aqui, né? Tá aqui a posição. Vai movimentar 4 pixels à frente, à direita ou à esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele continua colidindo. Então, para ele vai dar verdadeiro para esse esbarrão aqui. Em algum dessas duas direções aqui. E para o outro? O outro vai colocar 1, 2, 3, 4 e, logicamente, está dentro ainda. Então, ele ainda vai ter o empurrão. Então, os dois objetos aqui vão ficar se empurrando infinitamente. Que é o que aconteceu lá. Eles estavam, no caso, virados, né? Estavam assim. Os dois, cada um dentro de si. Os dois conseguiram ficar overlapping de uma forma que o overlapping at offset também conte. Porque colocou 4 pistas para a esquerda ou para a direita. No caso ali foi para a esquerda, né? Que eles levaram empurrão assim. Então, empurrão assim é quando checa overlapping para a esquerda. Então, os dois estavam ainda 4 pistas à esquerda, colidindo um com o outro. Então, ficaram se empurrando para sempre. Nunca vai acabar esse empurrão. Se tivesse isso aqui tudo de tela, ele ia ficar se empurrando infinitamente com o Twin. Que caos, né? Isso acontece... Deixa eu colocar aqui tudo de volta. Isso acontece porque ele conseguiu entrar no objeto. E ele não consegue entrar no objeto por um meio tradicional. No caso, assim, né? Se eu deixar eles aqui, só se esbarrando assim. Só assim, ó. Eles nunca vão estar overlapping um com o outro. Porque é só perceber a colisão um pouco mais à frente que os dois já se empurram. Mesma coisa se tiver um de costas e o outro... assim, né? Um de costas, no caso esse aqui é como se estivesse olhando para a esquerda. E esse aqui se esbarrando com ele o tempo todo. Nunca vai ter um overlapping mesmo, nunca vai entrar um no outro. Só vai entrar um no outro quando acontece isso aqui, ó. De um estar em cima, pular, aí ele consegue entrar. Porque ele tá overlapping, os dois entraram um na imagem do outro. E assim fica então os dois sendo empurrados infinitamente. Bom, isso é uma coisa super específica que só vai acontecer se o teu jogo tiver uma forma de um inimigo que está no chão, eventualmente pular e por cima começar uma colisão com o inimigo, com o outro inimigo. Que é um caso aqui, mas se for um jogo que é só horizontal, o inimigo só anda de lado, aí não faz mal, aí não vai acontecer isso. Mas aqui não, porque eles saltam, eles podem saltar por buracos, saltar aqui nessa parede... Então, esse é um bug que acontece e vai acontecer sem querer no jogo se você não corrigir. Então, a solução que eu encontrei para isso foi fazer com que o inimigo pule na cabeça do outro inimigo. Como isso acontece quando um inimigo pula daqui, no inimigo de baixo, ou um tá aqui e esse aqui vem cá e pula em cima dele, acontece com um pulo na cabeça. Então, eu vou fazer com que o inimigo possa pular na cabeça do outro inimigo. Usando, então, também o Overlapping at Offset, só que no caso, um Overlapping at Offset para baixo. Para ver se está colidindo com ele embaixo dele para fazer um salto. Então, vamos checar essa colisão. Coloco um evento novo. Inimigo overlapping at offset. O inimigo.
só que agora no offset y 8. E assim, então, coloco uma ação do inimigo, setar o vector y para menos 150. Porque se eu colocar Simulate Control Pressing Jump, não vai funcionar, porque ele vai estar no ar já, né? O inimigo está pulando e vai pousar em um inimigo. Então não vai funcionar colocar o Pressing Jump, porque ele não tem Double Jump. E assim, então, coloco o vector y, que eu posso até colocar um pulinho menor do que o pulo dele, que é 300 pixels. 300 pixels por segundo. Aí aqui eu vou colocar 150, que é a metade da altura. Bem melhor, porque daí é um pulinho na cabeça, não é um pulo igual o normal dele. Vai ficar muito alto daí. Vamos testar aqui então. Ó, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pula e pula. Pou. Viu ali, ó? Ele pula na cabeça dele. E vou colocar mais inimigos aqui para ver se funciona. Vou colocar inimigo aqui, inimigo aqui, inimigo aqui, inimigo aqui. Vamos fazer uma festa de inimigos para ver se resolve esse nosso negócio. Opa! Já vi coisa aqui que não deveria acontecer, né? Já tem maluqueza aqui. Foi muito bom o inimigo voando lá. Acho que eu vou deixar esse negócio só porque foi bem divertido, né? Ia ser legal um jogo assim. Então, o que aconteceu? Os inimigos que saíram voando... eles... É muito bom programar porque esses bugs a gente dá risada e é, tipo, muito inesperado, né? Tipo, depois a gente reflete sobre por que isso aconteceu, mas dá vontade de deixar, dá mesmo vontade de deixar assim porque é muito engraçado. Acontece isso porque o inimigo está no ar e percebeu a colisão no ar. Então, se eu colocar uma condição aqui do inimigo on floor, aí... Ok, aí pode dar certo. Vamos testar isso aqui. O inimigo tá no chão. Lá, salta aqui. Opa, parece que algo não deu certo aqui. Ih, tá... Nossa, o pessoal tá pulando agora. Olha isso. Olha isso. O que tá acontecendo contigo? Esses bugs são muito bons. O que aconteceu aqui, gente? O problema agora... é que esse is on floor, ele ficou muito confuso. Quem é que tá no chão? Quem é que tem que estar no chão? É o primeiro inimigo, que é o inimigo que tá no ar, né? Porque no caso aqui temos dois inimigos na condição. Que é um inimigo que tá no ar, que vai pousar no inimigo, e tem o outro inimigo que tá no chão. Esse aqui tem que estar no chão. Só que esse aqui vai estar no chão? Como assim? É claro que não, porque esse aqui tá no ar. Ele tá no ar para poder pousar no inimigo e dar um outro pulo. Esse aqui vai permanecer no ar, enquanto esse aqui tem que estar no chão. Como é que eu faço então para diferenciar esses dois? Porque aqui não tem diferença. É inimigo, overlapping, inimigo. É tudo igual. Para eu diferenciar, eu vou ter que criar uma família. E nessa família, eu vou colocar somente o inimigo. E dessa forma, eu vou saber dizer para o sistema quem é quem. Então, quem é esse aqui, ó? A dúvida que ficou aqui é: quem é esse inimigo que tem que estar no chão? É o inimigo que está no ar e que realiza o overlapping at offset? Ou é o inimigo que está no chão e recebe essa colisão do pulo na cabeça? Quem é que tem que estar no chão? A gente sabe que quem tem que estar no chão é esse, né? É o que está recebendo a colisão na cabeça. Só que se eu só colocando o inimigo Platform is on floor, vai ficar confuso para o construct de qual inimigo tem que estar no chão. Então ele vai achar que é os dois. Então por isso aconteceu aquela festa lá dos inimigos pulando, né? Foi fantástico. Pode até ser uma IA de inimigo, né? Você pode fazer bugar de novo para fazer um inimigo diferente e fique pulando assim, né? Ou você pode fazer direito e fazer o inimigo pular normalmente, sem ser por bugs. Fica a seu critério. Mas aqui então... a diferenciação entre eles vai ser que um inimigo é o inimigo e o outro é a família, que é também o inimigo. É a mesma coisa. Eles são o mesmo objeto. Só que assim eu vou dizer quem é quem e, portanto, eu vou saber dizer quem é que tem que estar no chão. Então aqui, ó, inimigo is overlapping inimigo? Não. Inimigo is overlapping family 1. E agora, então, eu quero dizer que o family 1 tem que estar no chão. No caso, é esse aqui, né? Então, ó, vem pro family 1.
Só que Family 1 naturalmente não tem o Behavior Plataforma. Eu posso colocar o Behavior Plataforma nele, né? Eu posso tirar o Behavior do inimigo, colocar na família, que assim a família e o inimigo têm o Behavior. Ou eu posso fazer o que eu falei anteriormente na aula, que é fazer a checagem. Aqui, ó, aperta C e faz a checagem do Family 1, Overlapping at Offset, Tile Map Colisões, na posição 1 para baixo. 1 pixel para baixo, está colidindo com o chão, né? Que isso aqui é o chão. Então, se o chão está 1 pixel abaixo de mim, quer dizer que eu estou no chão. Porque se eu pular, ó, tô aqui no ar, né? 1 pixel para baixo, o chão não está aqui. Então, eu continuo no ar. E essa checagem aqui, ela não vai verificar para o inimigo que está no ar. Então, percebeu que diferenciamos aqui os inimigos? Apesar dos dois serem inimigos, né? É inimigo e inimigo. Assim, eu pude dizer que um inimigo está no ar, colide com o inimigo que bate na cabeça dele. E aí eu pude dizer aqui, ó, que o inimigo que tem que estar no chão não é o do ar. O que tem que estar no chão é o inimigo que recebe a colisão. E assim, então, eu vou poder fazer com que o inimigo, que é esse primeiro, faça o seu salto. E assim, o que está no chão não vai saltar. É só o que tiver no ar. Ó. Eita, saíram pulando tudo de novo. Tem mais coisa aqui para resolver. A gente já vai trabalhar nisso. E o problema que acontece nesse caso aqui é que algum inimigo aqui ele pula muito próximo do chão. E esse pulo próximo do chão é como se fosse uma colisão assim, ó. Não é bem um pulo na cabeça, né? O pulo na cabeça é aqui. Essa colisão é tipo assim. Aí, como esse aqui também tá próximo do chão, ele acaba pulando também e sai saltando assim de bicho em bicho de forma muito estranha. Então, o que a gente tem que fazer para resolver isso é transformar esse pulo num pulo na cabeça mesmo, que tem que ser na cabeça, não pode ser perto do chão, tem que ser só na cabeça mesmo. Então, coloca uma nova condição, aperta C, coloca inimigo, Overlapping at Offset, ou melhor, inimigo Y. Compara o Y dele, porque o overlap já tem, né? A gente já tem a comparação da colisão. Agora é saber como é que tá o Y dele em relação ao inimigo. Porque mesmo ali no chãozinho, perto do chão, ainda tem essa colisão no offset 0 e 8. Só que eu vou comparar agora o Y dele se é menor, né? Menor é mais para cima que o Y da Family 1. Lembrando que o Family 1 é sempre o inimigo que está no chão. O inimigo que recebe o pulo, o inimigo que está no chão e leva o pulo na cabeça. Ponto Y mais algo, ou melhor, menos 8 ou menos 10. Né? Então, no caso, o Y dele, só que 8 pixels para cima. Então, o pulo, além de estar colidindo para baixo com o inimigo, o Y dele tem que ser menor, no caso, mais para cima, do que o Y do inimigo, com 8 pixels para cima. Então ele tem que pular na cabeça mesmo. Assim eu faço essa comparação. E agora a colisão vai ser realmente só se for na cabeça. Você viu aqui, ó. Esse aqui esbarrou com esse, né? Antes tinha sido um pulo na cabeça, que influenciou os dois. Agora foi só um esbarrão normal. E assim, então, resolvemos os bugs do nosso sistema que, nossa, eu vou admitir, foi trabalhosíssimo fazer isso aqui. E tem muita condição estranha, né? Espero que tenha dado para entender tudo. Vamos ver como é que ficou então, né? Agora tem vários inimigos juntos aqui. Eles andam, saltam uns nos outros, se esbarram, né? Eles se esbarram também. Então ninguém fica colado. Agora eles agem realmente como se fossem entidades sólidas. Como se fossem criaturas que realmente estão ali e têm que se esbarrar umas nas outras. Ficou realmente bem legal. Gostei muito do resultado. Espero que tenha gostado também. Comenta o que você achou. Comenta se você vai aplicar isso no seu jogo. Eu quero que você aplique em algum jogo seu. Quem sabe até uma variação desse sistema para um jogo seu ou para alguma outra coisa. Para esbarrar no jogador, esbarrar em algum outro objeto do jogo. Não só inimigos, né? E se você quer continuar estudando comigo, recomendo para você assistir a minha série de várias aulas. Tem mais de 10 aulas para você fazer um personagem completo de Metroidvania. Um personagem que anda, que atira, que pula, e muito parecido com a Samus de Super Metroid. Ele tem um pulo giratório também, igual a Samus. É um personagem completo, gratuito para você assistir essa série de aulas.
Então, o link vai estar aqui no card também. Espero que você goste, espero que você vá assistir e vejo você, então, no próximo vídeo.